O segundo item aqui, segundo problema, esse aqui é bem interessante, né? O enunciado é o seguinte: o Hotel Trivago quer ampliar a sua competitividade, por isso encomendou um algoritmo, o qual deverá ser responsável por calcular as contas de seus clientes. A promoção funciona da seguinte forma: a primeira noite custa R$100, a segunda noite custa R$50, ou seja, 100 dividido por 2, a enésima noite custa 100 dividido por n. Calcule e informe o valor a ser cobrado de um cliente após N noites de hospedagem no Hotel Trivago. Tá? Então, é interessante porque dentro da academia do curso superior, né, a gente tem várias abstrações por parte dos alunos. Tá? Eles têm muita dificuldade, às vezes, de fazer uma leitura, uma interpretação do enunciado e, a partir dessa interpretação, esboçar, né, rascunhar um algoritmo considerado aí adequado, tá? Então muitos acabam tentando calcular estaticamente aí 5, 10 diárias, tá? De uma maneira bem inconveniente, e aí eu vou passar para vocês uma alternativa mais amigável, né, mais coerente e correta, tá? Então eu vou chamar aqui o nosso algoritmo de aula ao vivo exercício 02, tá? Vou declarar a variável quantidade do tipo inteiro, variável conta do tipo real e a variável i também inteiro. Aqui, pessoal, só para a gente reforçar, aqui está tudo ok. Acho que eu tinha esquecido algo aqui. Então aqui eu vou dar início, fim do algoritmo. Tá? Então declarei as variáveis escalares, né? A variável que só consiga armazenar um valor por vez. Eu vou fazer aqui uma verificação. Primeiro eu vou dar a mensagem para o usuário: informe o número de diárias. Então, a partir desse número de diárias eu vou usar para realizar o cálculo, tá? Leia quantidade. Aí vou usar aqui acaba sendo vamos dizer assim, o pulo do gato, né? O segredo do algoritmo é o uso de uma estrutura de repetição. Então, para i de 1 até variável quantidade, passo 1, faça fim para. Aqui, percebam que não é obrigatório eu colocar o incremento, o passo, porque é o padrão, né? Então, incremento padrão, passo 1, eu posso omitir. Vou deixar ele completo aqui, só para ficar mais detalhado. Então, conta recebe conteúdo da variável conta, que não tem nada, mais 100 dividido por i. Tá? Então, dependendo da quantidade de diárias que o usuário informar, eu vou fazer esse cálculo a partir da regra dos requisitos que foi aí passado para nós, ok? O Robson está me sinalizando aqui que tem 120 pessoas, candidatos assistindo. Isso demonstra a seriedade que vocês estão levando esse processo seletivo aí. Beleza? Então aqui só para a gente voltar. Então a partir desses requisitos, né, do cálculo das diárias, eu implementei uma estrutura de repetição para que a gente pudesse realizar o cálculo de forma adequada, né? Não existe outra maneira, né, assim, mais fácil da gente implementar sem utilização da estrutura de repetição, tá? Então, feito esse cálculo, então vamos imaginar que ele informou 5 ali, tá? Então, de 1 até 5, então ele vai fazer 5 iterações e fazer o cálculo do valor a ser pago, da diária a ser paga,
pelo meu cliente. E aí no final, após o cálculo das diárias, valor total da hospedagem é conteúdo da variável conta, tá? Então, se você pensou em outra maneira de realizar a resolução desse algoritmo, algo criando variáveis escalares para primeiro dia, primeira diária, segunda, terceira, quarta, né? Repare que ficaria muito, mas muito complexo você chegar num resultado condizente, né? Um resultado correto, ok? Que seria a alternativa mais adequada. E aí eu trouxe para vocês, tá? Um algoritmo mais complexo, né? Um enunciado que envolve um pouquinho mais de esforço, né? Elabora um algoritmo que declare uma matriz 5 por 5, ou seja, uma matriz de ordem 5, onde eu vou armazenar 25 elementos, tá? E armazena um vetor A, o maior elemento cadastrado em cada coluna da matriz, e em um vetor B, o menor elemento cadastrado em cada coluna da matriz, tá? Então eu vou ter lá um vetor de 5 elementos, vetor A de 5 elementos, para armazenar os maiores elementos cadastrados em cada coluna, e um vetor B, chamado B, para armazenar os menores elementos cadastrados em uma coluna dessa mesma matriz. Ao final, deseja-se exibir toda a matriz, ou seja, todos os elementos pertinentes a essa matriz, o conteúdo do vetor A, né, que a gente elaborou a partir do enunciado, o conteúdo do vetor B e depois, por último, né, a soma dos elementos do vetor A mais o vetor B dividido por 2, ou seja, a média aritmética desses elementos a partir dos vetores A e B. Então, esse algoritmo, né, ele, apesar de ser o enunciado meio árido, ele é o mais trabalhoso, mas a gente consegue resolver ele com uma certa tranquilidade, né? Lembrando que muitos alunos têm muita dificuldade quando chega na área, né, no tema vetores e matrizes, né? O pessoal acaba tendo mais dificuldade no que diz respeito à elaboração de algoritmos implementando esses dois conceitos, tá? Então vamos começar aí os nossos trabalhos. Eu vou dar continuidade aqui, algoritmo aula ao vivo 03. Declare, vou chamar aqui a matriz de mate, tá? É uma matriz de umas 5 linhas, tinha umas 5 colunas, tá? D inteiro. Vou criar aqui um vetor chamado de A, então aqui vetor de 1 a 5 elementos, ter vetor também de 1 a 5 elementos, também do tipo inteiro, tá? Variáveis maior, menor, x, y e n, também inteiro. Início, fim do algoritmo. Então, como a gente já viu nas aulas conceituais, né, para facilitar a nossa vida no que diz respeito à manipulação de vetores e matrizes, a gente usa estruturas de repetição. Então, eu vou usar duas estruturas aqui, uma para manipular as linhas, para percorrer as linhas, e a outra para percorrer aí as colunas. Então, para x de 1 até 5, faça para y de 1 até 5, faça. Então, vou percorrer 5 linhas e 5 colunas. Então, escreva, vou dar mensagem para o usuário, digite o
elemento, tá? Eu vou controlar aqui, ó, conteúdo da variável x, um hífen aqui, linha, né? Vírgula, conteúdo da variável y. Então lá, primeira linha, primeira coluna, por exemplo.